meu querido, vamos aí para o nosso último vídeo concernente à classificação dos contratos. E desta vez, nesse vídeo, quanto à designação dos contratos. Pois bem, quando nós falamos a respeito de designação dos contratos, designar é dar nome, a exemplo. Então, classificação dos contratos quanto à designação são aqueles que recebem ou não o nome. E eles se dividem em contratos nominados, contratos inominados, contratos típicos, contratos atípicos, e aí uma subdivisão dos típicos e atípicos, que são os contratos mistos. E temos aí, por final, os contratos coligados. Então, a respeito dos contratos nominados, a lei traz o nome, a lei traz a regra. Por exemplo, os contratos solenes, que obedecem uma forma prescrita na lei para se aperfeiçoar. Contratos nominados são os que têm designação própria. A exemplo do contrato, como nós aqui usamos maciçamente, o contrato de compra e venda, o contrato de doação, aqueles que a lei traz o nome, que a lei traz as regras, os contratos nominados. Temos também, quanto à designação, os contratos inominados. O I, prefixo grego que significa não, negação, não nominados, não nome, são os que não têm designação própria, são aqueles que não têm um nome próprio e que as partes, por exemplo, nos contratos paritários, elas podem até criar um nome para dar ali o objeto, o nome daquele contrato. Contratos inominados não têm nome. Contratos típicos, os contratos típicos têm muita relação com os contratos nominados, são os regulados pela lei, são solenes, a lei traz o nome, a lei traz as regras. Também contratos típicos são, por exemplo, o contrato de compra e venda. E contratos atípicos, A significa também não negação, não tem um tipo especial, eles resultam da vontade das partes, como por exemplo os contratos consensuais, basta apenas a vontade das partes, então não são regulados por leis, ok? Temos os típicos, que são os regulados por lei, a lei traz as regras, e temos os atípicos, que não são regulados por lei, a lei não traz as regras, resultam das vontades das partes. Porém, dentro dos contratos típicos e dos contratos atípicos, nós temos uma subdivisão, que é a mistura desses dois, que então são os contratos mistos. Então, nessa modalidade, nessa classificação, é a mistura do contrato típico com o contrato atípico, onde prevalece a vontade, que pode participar de maneira paritária, como também não obedecendo aí as regras ditadas em obediência à lei para o seu aperfeiçoamento. E por último, os contratos coligados. A respeito da palavra coligado, eu gostaria de ler aqui para vocês a palavra coligado, o seu significado. Olhando no dicionário, simplesmente uma breve pesquisa diz assim: coligação, aliança de várias pessoas ou organizações com vistas a um fim comum. No nosso caso aqui, vamos transpor aliança de várias partes, tá bom? Então é uma aliança. E coligar, associar-se. Então, é uma aliança, uma associação, um contrato coligado, os contratos coligados, dentro das classificações a respeito da designação, os coligados é um contrato que constitui uma pluralidade de partes. Eles se associam às partes, cada uma com a sua atividade, e estão interligados entre si. Por exemplo, uma parte ela é financiadora, por exemplo, uma instituição bancária, ela faz o contrato de financiamento bancário, mas existe uma outra coligada, interligada, que seria então aquelas que forneceriam seguro de vida, é um outro contrato, como por exemplo também os contratos de locação de veículo. Você tem ali a empresa que vende o veículo, mas tem a associada dentro desse mundo coligado, dentro dessa constituição de pluralidade com vários contratos, aquele que vai oferecer um outro contrato, que é o contrato de seguro veicular.
Pois bem, nesse sentido, quanto à classificação dos contratos contra a designação, a nossa última classificação, eles podem ser contratos nominais, contratos inominais, contratos típicos, contratos atípicos, um misto desses dois, que são os contratos mistos e os contratos coligados. Agradeço a atenção de cada um de vocês nesse estudo de todas as classificações dos contratos, que será muito importante para a sua vida como operador de direito. Inscreva-se nesse canal, toque no sininho para outros vídeos a respeito de outros institutos do Código Civil, dê aquele likezinho e esteja sempre conosco, estudando mais e mais para o nosso crescimento. Muito obrigado, um bom dia para vocês.